Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Giralbano. Hoje é dia 31 de janeiro de 2025, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa palavra, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa sair de encontro, guardando, livrando, libertando, cortando laço, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em Êxodo, tá? 2, o nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra que vai estar sendo ministrada nessa hora, no momento de João 3,30, que eu cresça, que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu diminua sempre, porque o objetivo desse canal é fazer com que a tua palavra cresça sempre, que o Senhor engrandeça cada dia mais para a honra e glória do seu nome, Senhor Deus. Me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, e não me deixe falar aquilo que eu quero, somente aquilo que vai falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra vai dizer, né, nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. A gente sabe que a tribo de Levi, né, é a tribo que depois não vai ter parte, né, das terras. Ela vai ficar responsável para cuidar das coisas do Senhor. Então, o pai e a mãe de Moisés, né, era dessa tribo. E aí diz, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entrar os juncos à margem do rio Nilo. Olha, a margem do rio Nilo, tá bom? E a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecera. A gente sabe que nessa época, né, de Moisés aqui, este rio Nilo, ele representava a morte das crianças, porque o faraó pedia para que todas as crianças fossem lançadas dentro do rio Nilo, para que morressem, tá? E aqui a mãe de Moisés acaba colocando ele dentro do rio Nilo, mas ela tem todo o cuidado de tomar um cesto para colocar essa criança dentro para que ele não fosse morto. Por quê? Porque o faraó queria que todos os meninos nascidos, né, das hebreias fossem mortos, tá? E aí diz assim, a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Então, bem na hora, né, Deus é Deus que, né, da hora certa, na hora que a filha de faraó desce pro Nilo para tomar banho, né, as servas estavam passando na margem e viu o cesto e aí mandou ir buscar, né? E ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus, né? Então ela viu, né? E na hora ela percebeu que era um hebreu, né? Que o menino que estava chorando ali, né? Que o bebê que estava chorando era um hebreu, né? Aqui é o próprio Deus, tá? O milagre de Deus aqui. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Olha, a própria mãe, tá? Acabou amamentando o menino. Quero, e respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso. Então, Arabandaçuda e Comaná, o cuidado de Deus, né? Joquebede, ela confiou. Quero crer que o Espírito Santo de Deus já tinha falado com ela, o próprio Deus, né? E aí, Joquebede pega e leva Moisés, né, o menino, para amamentá-lo. E tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, tá? E lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu tirei das águas. Então, né, esse é o cuidado de Deus, né? Então, a gente vê que na mesma, aqui, ó, é uma situação, né, a qual no mesmo rio que faraó matava as crianças, no mesmo rio a sua filha tirou, né, Moisés, né, e o amou, né, e adotou ele, tá? E então, isso é muito interessante, igreja, que diz que este homem, né, da tribo de Levi, né, a gente não sabe se é Arão, quem é, mas, e a sua esposa Joquebede, que é a mãe de Moisés, né, tiveram Moisés, aleluia, glória a Deus, né, e este homem,
né? Essa família viu que o filho era bonito e tudo. Era diferente, era uma criança incomum, era uma criança extraordinária, né? Aos olhos de Deus. Eu já tinha uma obra na vida de Moisés, né? Ela faz um cesto, põe ali, lembra de Noé? A gente lembra também, né? Que betumou e tudo, né? E a gente vê que aí a filha de Faraó adota, né? A criança, né? Então, e adotou e amou e trouxe para você, né? Para si mesmo, para criá-lo, tá? Aleluia, glória a Deus. Então, foi uma providência de Deus, tá? Para o povo de Israel, né? E quem cuidou da providência até crescer foi a filha do faraó. No mesmo lugar que ele queria matar, né? Os meninos hebreus, Moisés cresceu como sendo seu neto. Vamos dizer assim? Diz assim, né? E assim foi a história, tá? De Moisés. Então, foi um grande livramento, assim, que Deus operou ali, né? Na vida de Moisés. Então, tudo por causa de um propósito, tá bom? Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus, né? Então, Moisés sabia da história, tá? Né? Ele já era adulto, né? E foi e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam, né? Então, ele vai lá e vê o trabalho pesado que os egípcios faziam. E viu também o egípcio espancar um dos hebreus, né? Correu, o olhar por todo lado e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Aí ele mata o egípcio e esconde. Igreja. Mas nada fica escondido aos olhos de Deus. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu, quem é o nomeou líder juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Então, né, ele falou que eles viram que ele tinha matado o egípcio, né? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto, tá? E quando o faraó, né? Então assim, ele achou que ninguém tinha visto, mas, né? Tinham visto, sim, tá? E quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Então, assim, ele sabia, nossa, o faraó vai mandar me matar, porque eu matei um egípcio, né? E eu sou hebreu. E não podia, de jeito nenhum, né? Então, a gente vê que, quando eles perguntam também para Moisés, quem o levantou juiz? Mas a gente, Moisés vai ser levantado juiz por Deus, né? Para o povo ali de Moisés, para ser o libertador do povo de Israel, tá bom? Então, aí ele foge ali para Midian, e aí diz assim, ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher o bebedouro e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio e auxiliou em auxílio delas e deu água ao rebanho, né? Então, Moisés vai lá e salva, né, a filha do sacerdote, né? Ó. Esse sacerdote é quem? É Jétro, tá? É o seu sogro Jétro, tá? É Deus trabalhando, é o próprio Deus operando, tá bom, igreja? E aí, vamos lá. E elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Sabe que eu lembrei da história também? Não lembro de qual foi dos patriarcas também, foi meio parecida também. Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, este lhe perguntaram por que voltaram tão cedo. E elas responderam, o egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Ele perguntou, onde está ele? Perguntou o pai. Por que os deixaram lá com vídeo para comer conosco? Aí no 21, Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem, e este lhe deu por filha, deu por mulher sua filha Zípora. Viu, igreja? Que lindo, né? Moisés. E esse aceitou e concordou, e também em morar na casa daquele homem, e lhe deu por mulher Zípora, né?
Ele deu à luz ao menino. Ela deu à luz ao menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, sou imigrante em terra estrangeira, né? O filho de Moisés chamava Gerson. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam. Olha só, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subia a Deus. Gente, olha só, eles gemiam e clamavam, tamanha, né, a opressão que era dada sobre a vida deles, né? E era o que o faraó queria, né? E ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. A aliança era com quem? Arabanda Sudecomanai, com Abraão, Isaque e Jacó. Tá bom? E Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles, né? Então, eles clamaram ali, Deus lembrou-se deles, tá bom? Eles estavam aqui numa situação, né? Ouviu Deus o lamento e lembrou-se da aliança que fizeram a Isaque e Jacó. Então, assim, eles vieram de um sofrimento, né? Muito grande, né? E o rei do Egito oprimia sem dó e sem piedade, né? Tudo que eles passavam ali era uma opressão. Mas esse faraó já tinha falado, né? O faraó anterior já tinha falado que tinha que subjugar o povo mesmo, que tinha que dar, né, serviço pesado para eles, porque eles estavam crescendo muito. A gente vê isso no 1:12, tá? Todavia, quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. Então, assim, ele oprimia mesmo, tá bom? E ele diz aqui no 1 também, 11, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados e para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó cidades, celeiros de Pitom e Ramás. Então, assim, era algo terrível, tá? Eles eram, assim, tipo, escravizados mesmo. E era isso que o Faraó queria. Mesmo. Oprimir o povo de Deus. Mas quanto mais eles eram oprimidos, eles cresciam. Por quê? Porque tinha uma promessa, né? De Abraão, Isaque e Jacó. Tinha uma promessa, né? Tinha a promessa. E assim vai a história deles, né? É só Deus, igreja. Mas amém. Deus abençoe, que a palavra possa falar melhor aos vossos corações. Fiquem na paz.